E aí pessoal, quem fala é o Gabriel e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um material de cortina, onde você pode ajustar a sua sombra da cortina, ajustar a translucência dela, ajustar se ela vai ser mais estilo blackout ou se ela vai ser naquele estilo transparente, daquele tecido de seda mais clarinho. Então vamos nessa. Bom, vamos começar o nosso material de cortina. Primeiro, a gente precisa adicionar um material. A gente vai usar esse Principal PSDF aqui mesmo. E a gente vai configurar ele da seguinte forma. A gente vai aumentar o Specular para que a luz consiga ser transportada mais pela geometria do nosso material. Então ela vai correr mais, ficou mais claro aqui. A gente vai tirar a rugosidade, então vou botar 0.9 para que não reflita nada. E vamos adicionar um brilho, que é o Sheen, para que ela ainda fique um pouquinho mais clara e a luz percorra um pouquinho mais sobre a nossa cortina. Bom, o próximo passo agora é adicionar um mix. Então, Shift A, Shader, Mix Shader, Shift A, Shader, Translucente. Bom, o que o Translucente faz? Aonde a intensidade da luz está batendo, ele vai dar esse efeito aqui, ó, da luz passando. Então você pode notar que essa área aqui a luz não está com tanta intensidade, então não está passando muito, mas aonde a luz está batendo aqui, ó, juntamente com a nossa luz, ela fica mais clara ainda. Bom, e a gente vai misturar isso com o nosso Mix Shade, ok? Misturamos. Bom, o que a gente precisa nessa cortina? A luz passar, né? Aqui, como temos esse vão aqui, a luz passa tranquilamente. Mas aqui na nossa cortina, aqui aparentemente parece ser aquela cortina blackout, né? Que a luz não passa de jeito nenhum. Então a gente vai adicionar o efeito para a luz conseguir passar pela cortina, né? Que são aquelas cortinas mais clarinhas e tudo mais. Até mesmo algumas blackouts, dependendo da intensidade da luz, a luz ainda consegue passar pela nossa cortina, né? Mas é bem de leve. Então vamos adicionar isso com o nosso transparente. Vamos adicionar Shift D, mais um Mix Shade, e vamos adicionar esse material de transparência. Perceba que ela já está passando um pouquinho aqui na nossa cena a luz pela cortina. Mas aqui está a esmo, né? Controle full aleatório. Digo que sim e digo que não. Então, para controlar isso, a gente vai usar o famoso layer. Então, vem aqui, Shift A, Input, Layer Weight, e vamos pegar ele aqui e vamos falar para ele controlar esse facing, vai controlar a minha translucência. Bom, o facing vai controlar a minha translucência. Então, ó, perceba que agora, quanto mais eu acrescento, mais a translucência ocorre. Quanto menos, mais blackout ela fica. E aí ela vai de acordo com as juntas aqui da minha cortina. A próxima coisa que a gente precisa agora é controlar a sombra. E para isso, a gente vem aqui em Light Path e vamos usar o famoso Shadow Ray com um Mix RGB. Então vem aqui, Shift A, Color, Mix RGB. Aqui a mesma coisa, Shift A, Input, Light Path. Vamos colocar aqui, ó, Shadow Ray no nosso mix, Ctrl H para esconder o que eu não estou usando, e vamos plugar aqui no nosso amigo Mix Shader. Opa, aqui nosso amigo Mix Shader. Ok. E aí, para dar um combo bacana aqui agora com esse Mix Shader, se eu colocasse aqui direto, a sombra ia ficar full passando. E aqui eu quero limitar essa minha sombra. Então eu quero que ela não passe full, ela passe mais equilibrada, e no caso aqui eu teria que escurecer. E aqui ela tá full passando, e aqui eu vou controlando quanto de luz vai passar nessa cortina, né? E para deixar isso mais acentuado, eu posso usar o Fresnel, que ele já me diz aqui a intensidade necessária. Então, e uso nosso colega. Agora, mesmo eu deixando ela em FEC 1, né, que aqui eu diria que se fosse mais escuro a sombra nenhuma passaria, eu controlo agora através do meu Layer Weight. Então, por exemplo, se eu deixar aqui em 0, eu faço uma cortina blackout.
E aí, quanto mais eu vou acrescentando, mais essa cortina ela vai ficando, como que eu posso dizer, com um material mais fino. E aí, mais a luz ela vai passando. Isso de acordo. Bom, quero uma cortina tecido lisinha assim, tipo, bem, bem fina. Eu posso vir aqui e trazer mais, né? Aí no caso aqui, ó, como a questão é de uma cortina fina, aqui seria uma cortina mais ou menos fina, porém que ela absorve muita luz, né? E ela fica mais clara. Então eu consigo ter esse controle por aqui também. Mas no caso eu quero uma cortina fina, eu venho aqui, deixo ela, o Fresnel controlando a minha sombra, né? A passagem da minha luz, que aí eu consigo esse efeito aqui na sombra. E o próximo passo é eu vir aqui, ó, como a gente está trabalhando com transparência, com shader de transparência, eu tenho que aumentar aqui de acordo com, aqui por exemplo, do meu vidro, que é o transmissor está em 12, e minha transparência em 8, então eu vou equilibrar, deixar em 12. E aí sim, o Blender vai calcular mais a passagem de luz pela transparência, e eu vou conseguir esse efeito de cortina fininha, né? E a luz passa e tal, mas ainda consigo ver ela ali. Aqui você volta para um blackout, uma mais ou menos. Aí você quer uma luz blackout, uma meia blackout, mas com um pouquinho mais de luz passando. Aí você vai ter esse controle aqui. E aí, se você quiser compilar isso aqui num Node para você usar, você vem, seleciona toda essa galera aqui, aperta Ctrl G, compilou ela dentro de um Node, e você vai atribuir os parâmetros que você quer usar. Por exemplo, esse aqui é o controle de blackout, então venho aqui e venho aqui nos meus groups, aqui no meu painel N, aperto N, groups, aqui nesse cantinho. E vou dizer que em vez de blend, isso aqui é blackout barra fina, sei lá, só para dar uma definição. Blackout barra fina, ok, aqui eu controlo ele. Ok, aqui eu vou controlar a minha sombra. Beleza, controlo minha sombra aqui. E aqui vão ser onde eu vou colocar as minhas texturas. Eu posso já colocar aqui junto com a minha translucência as texturas. E a transparência eu mantenho aqui tranquilamente. E não podemos esquecer os nossos parâmetros, né? Especular, de roughness, e o nosso sheen aqui, se você quiser controlar ele. E caso você tenha uma textura e queira colocar um normal map, a gente já vai atribuir tudo aqui num único normal. Pronto. Basicamente isso. Deixa eu ver se a gente não está esquecendo de nada. Basicamente isso. A gente, para sair dessa configuração de Node, já configuramos aqui, ó, já tá tudo com o nomezinho certo. Só esses dois primeiros que a gente precisava identificar. E agora eu posso também colocar um valor padrão. Então aqui, ó, sempre que eu colocar esse node, eu vou deixar esse 0.5 também. Sempre que eu colocar esse node, ele vai manter esse valor padrão aqui. Aqui eu posso limitar ele também, tipo, limite máximo que pode ir ou não. Aqui já tá default, tá bem bacana. E é isso. Você clica aqui no seu input e aperta Tab, que você volta pro seu Blender. E aqui você já tem o seu node cortina. Aí eu boto meu nomezinho aqui, só pra deixar bonitinho. Deixo um fake user pra nunca perder ele ficar sempre salvo no meu Blender. E aí aqui eu consigo brincar tranquilamente com o meu shader lá. Posso deixar aqui em full, né, em 1, e trazer, aí eu deixo uma sombra bem transparente, então eu gosto de 0.9. Aí se você quiser mais transparente, 0.95. Aí aquela cortina bem... Cara, aqui, se alguém cair nessa cortina, rasga. Basicamente isso. E é isso, galera. Se você gostou desse resultado aqui, vou deixar um blackout mesmo.
0.6 aqui, com uma sombra de 0.6 também. Aí, já gerar esse efeito bacaninha aqui nessa sombra e vou deixar uma cor. Achei uma cor aqui bacana. E aí, se você quiser dar um plus mesmo, né? A gente pode adicionar uma coisa interessante. Você pode vir aqui com o Tab, apertar nesse grupo, né? Aí você consegue entrar. E aí, o que a gente pode brincar? Lembra que eu falei que você deixar o transparente branco aqui? Você pode dar uma brincada com ele. Você pode vir aqui com Mix, adicionar o Color. Opa, Color, não Saturation. Jogar esse carinha aqui, deixar esse carinha aqui em branco mesmo. E aí você pode brincar jogando a cor que você está usando nesse maninho aqui. E ali, ó, a gente pode atribuir esse valor de sombra, né? Então aqui, cor da sombra, vou colocar aqui nesse pack, cor da sombra. E a gente pode jogar ele lá em cima no nosso fator de sombra. Pronto. E aí a gente vai ter esse controle aqui, ó, cor da sombra. E aí eu vou tirando, posso deixar um pouquinho de leve, a sombra passando ali, a sombra um pouquinho colorida. Ou se eu quiser tirar, eu tiro em 0. Ou deixar full colorida a nossa sombra. Depende do efeito que você quer dar nessa cena, né, com a sua cortina. E aí basicamente aqui você já tem um node meio que completão aqui para você deixar configurar a sua cortina, né? Aí você colocar uma textura nessa cortina, por exemplo. Textura, vou chamar 120 aqui. Uma texturinha na cortina. Você taca aqui na sua cor. E vai ficar aqui o efeito dessa cortininha. Bem bonitinha para sua cena. E, por exemplo, você tem uma cortina aqui, né? E ela tem uma espessura, né? É sempre bom, uma boa cortina que se preze, ela tem uma espessura. Então, vamos olhar aqui a nossa face, ó. Ela tem uma espessura, porque não tem nenhum lado vermelho. Se no seu caso, você está fazendo a sua cortina, ela só for com uma face, vamos voltar lá para nossa cena. Ela só for com uma face, como essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui, ela só tem um lado, o outro é vermelho. Não tem problema, o shader vai funcionar perfeitamente da mesma forma. Então você não precisa criar uma espessura para usar o shader, por exemplo, determinadas maneiras que você monta o shader, isso interfere. Então nesse caso aqui não é necessário, porque ele vai funcionar normalmente. Deixa eu adicionar uma corzinha aqui. E aí, se você gostou, deixa um like, compartilha aí com a galera que tá precisando fazer uma cortininha, fazer um efeito bacana, uma cena com cortinas. É isso aí, like, compartilha, se inscreve aí no canal se você quer ver mais vídeos de nodes, coisas bizarras com shader. É só se inscrever e até a próxima.